Ok. Então, na aula passada a gente estudou radiação de corpo negro, que é a radiação que o corpo emite quando está aquecido a uma temperatura constante, em equilíbrio. E a radiação tem esse tipo de comportamento. Quanto maior a temperatura, mais radiação o corpo emite. Isso aqui é radiação por unidade de área. E as características são que a forma da curva é muito semelhante, mas o máximo, a frequência onde ocorre o máximo, ela aumenta com a temperatura. Tá? Então, nós fizemos um modelo clássico para tentar explicar essa radiação, que é o modelo de Rayleigh-Jeans, que é o modelo da cavidade. Então, a gente supôs que a gente tinha uma cavidade, onde a radiação está ali dentro, em equilíbrio, a gente faz um buraquinho e vê quanto que a energia sai de lá. Então, essa radiação que vai sair do furinho está ligada com a radiação, com a densidade de radiação dentro da cavidade, que a gente calculou como o número de modos com energia níveis, energia média, por unidade de volume. Então, o número de modos é discreto, porque as ondas têm que satisfazer condições de contorno, elas têm essa expressão, vão com μ ao quadrado. E a energia média de cada onda a gente estimou usando a distribuição de Boltzmann. Então, a onda com energia E ocorre com probabilidade E a menos E sobre KT, K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura do corpo. Então, fazendo essa integral, calculando essa energia média, isso dá KT, que é independente da frequência, só depende da temperatura. E com isso a gente chega num resultado que é errado, que ele vai com μ ao quadrado, que ele está ok aqui no comecinho da curva, mas ele, obviamente, não fita a curva inteira. Então, a ideia do Planck foi... ele notou que se ele discretizasse a energia de cada onda, então não só as frequências seriam discretas, mas também as amplitudes das ondas seriam quantizadas, ele conseguiria reproduzir esse resultado. Isso porque, então, a ideia por trás disso é que, se eu transformar a integral numa soma, quanto maior o ΔE que eu faço, mais longe da integral eu fico. Então, quando o ΔE é pequeno, a soma é próxima da integral, mas conforme eu vou aumentando esse ΔE, o resultado da soma acaba ficando menor do que a integral, então eu poderia conseguir abaixar a energia média de onda de frequência muito alta e corrigir o resultado. Então, ele discretiza a energia das ondas, mas a ideia é que essa discretização tem que ser muito próxima do contínuo quando o νi é pequeno, porque para νi pequeno tudo funcionava. Então, se o ΔE, se o quantum de energia for proporcional à frequência, então quando a frequência é pequenininha, as energias possíveis das ondas, elas são quase um contínuo. Mas quando a frequência é grande, você tem, então, quântons de energia mais separados um do outro e isso, eventualmente, poderia dar certo. Então, foi isso que ele fez. Foi um truque matemático, ele substitui a integral por essas somas, calcula a soma desse jeito e mostra que a energia média de cada onda, caso elas sejam discretas, é dada por essa expressão. É hν dividido por E elevado a hν sobre KT menos 1. Então, a gente nota que quando o νi é muito pequeno, a gente pode aproximar esse exponencial por 1 mais hν sobre KT. O 1 cancela esse menos 1, então fica hν sobre KT, o hν cancela, o KT vai para cima e dá o resultado que a gente tinha antes. Então, para νi pequeno, a gente recupera o resultado anterior, o que é legal, e quando o νi é grande, a energia média cai exponencialmente rápido. Quando o νi é grande, a gente pode desprezar esse menos 1, joga esse exponencial para cima e isso cai exponencialmente rápido. E, para a surpresa dele, então, fazendo essa modificação, a expressão que eu obtenho bate em cima das curvas, contanto que o H tenha esse valor que teve que ser fitado com os experimentos. Tá? Então, daí surge a ideia de quantização. Então, ela vem da quantização da energia eletromagnética. Então, é uma onda que agora é pensada como sendo uma partícula, que é o fóton, que carrega essa energia hν. Então,
uma luz de frequência Ni que é muito intensa é uma luz que tem muitos fótons. Uma luz que é menos intensa, ela tem poucos fótons, mas cada fóton continua tendo sempre uma energia HNI. E a questão é o quão real são essas coisas, né? Então, deixa eu mudar de slide. Onde é que eu estou aqui? Só um segundo, deixa eu sair. Aqui. Diga, pessoal, enquanto eu... Em relação a esse slide anterior que você estava, então, significa o H, ele só era uma constante para fazer com que o delta de energia fosse quantizado, né? Essa foi a primeira... ele pensou assim... Descobriu o valor dele. Isso, ele fez essa hipótese, né, que o quantum de energia era proporcional à frequência da luz, então luz de frequência muito baixinha, os fótons tinham pouca energia, a energia de cada fóton é HNI, mas luz de frequência alta carregam muita energia. Então você pode ter 1 HNI, 2 HNI, 3 HNI, se esse HNI é grande, né, é como se fosse uma escada, né, de energias possíveis com os degraus muito separados. E isso afetava o cálculo da energia média e a coisa deu certo, né? Ele fez essa hipótese, calculou a energia média, jogou na expressão e falou qual que deve ser o valor de H para que essa minha curva teórica caia em cima da experimental. Porque podia ser que não desse certo, né? Podia ser uma hipótese errada. E ele viu que não só, então você fita a curva por uma dada temperatura, e essa curva continua sendo boa para qualquer temperatura. Então, de fato, um único valor de H, fitando por uma única curva, ele não depende da temperatura, né? Você pega uma curva, uma dada temperatura, fita, acha o valor de H, encontra o resultado. Se você escolher uma curva com uma outra temperatura, você encontra o mesmo valor de H. Então, a coisa funcionou, mas dentro de um truque matemático, e o próprio Planck ele admite isso, ele fala, isso foi um truque, ele fala, foi uma tentativa desesperada de encontrar uma solução. E só mais tarde ele vai reconhecer que isso realmente é uma coisa mais profunda. Ok, então vamos ver aqui. Então, nessa aula de hoje, eu queria descrever para vocês 4 outros fenômenos onde também aparece essa ideia de quantização. Então, são fenômenos que não tinham também uma explicação clássica que funcionasse bem e que, introduzindo a quantização da radiação, essa ideia de fóton, de energia HNI, resolve o problema e é uma maneira alternativa de encontrar qual é o valor de H. Então, você tem que fitar uma expressão de um fenômeno totalmente diferente e o H dá o mesmo em todas elas. Está mostrando, então, que existe uma realidade fundamental nessa constante de Planck. Então, esses 4 fenômenos vão ser os seguintes, acho que você já deve ter visto alguma coisa de todos eles, é o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, produção de raio-x por carga acelerada e criação e aniquilação de pares de partículas. Todos esses fenômenos eles são, na verdade, bastante complexos e essa descrição que a gente faz aqui em Estrutura da Matéria é uma descrição simplificada, é bastante legal porque ela é qualitativa e sai bastante resultado, mas o cálculo detalhado disso é mais complicado, ele vai realmente depender de você ter a teoria quântica bem desenvolvida para poder calcular tudo direitinho. Mas acho que a gente vai ter uma boa visão de tudo isso. Então, vamos começar com o efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico é o que acontece quando você emite luz num metal, onde você tem elétrons mais ou menos livres ali na superfície do metal. Esses elétrons absorvem a energia eletromagnética e são expelidos no metal. Então, você joga a luz e produz uma corrente elétrica a partir daí.
E a ideia clássica a explicação clássica desse fenômeno é o seguinte: a luz, então, é uma onda eletromagnética. Então, você tem campos elétricos e magnéticos que oscilam no tempo, então eles ficam chacoalhando com a frequência, que é a frequência da luz. Os elétrons do metal, eles sentem esse campo e começam a oscilar na frequência do campo. É como se fosse um oscilador harmônico forçado. Então, eles vão absorvendo essa energia da onda eletromagnética, e quando eles absorvem energia suficiente para escapar do metal, eles pulam fora e são ejetados. Existe uma energia ligando os elétrons no metal, eles não escapam do metal naturalmente, você tem que fornecer energia para eles poderem escapar. Então, uma das coisas que se esperava desse fenômeno é que se a luz tem intensidade muito baixa, por exemplo, uma luz bem fraquinha, o elétron vai demorar um tempo longo para absorver a energia da onda antes de escapar. Imagina que você tem um oscilador, você vai chacoalhando o elétron lá dentro e vai absorvendo energia, mas se a intensidade é fraca e demora ali um tempão para conseguir absorver energia para escapar. E o que eles viram é que uma das coisas que dava errado é que isso não acontecia. Independente da intensidade da luz, os elétrons eram emitidos instantaneamente. Você liga a luz, o elétron começa a escapar elétron. Se a luz é fraca, você emite poucos elétrons. Se a luz é forte, você emite mais elétrons. Mas a emissão é instantânea. Ligou a luz, começa a sair elétron. Então, o Hertz fez esse experimento, deixa eu tentar explicar para vocês, onde ele tinha então aqui, e ele emitia a luz numa placa de metal. Esses elétrons, então, seriam emitidos à placa de metal e ele ligava essa placa de metal tem uma outra placa de metal aqui dentro, que era ligada a uma bateria. Então, se criava uma diferença de potencial entre a placa que recebia a luz e essa outra placa. Então, os elétrons emitidos aqui eram acelerados pela diferença de potencial e criava uma corrente que podia ser medida aqui. Então, você tinha uma corrente nesse circuito que era medida e ele podia controlar a intensidade do potencial entre as placas, esse V, e ele podia também ter uma chave também onde ele poderia inverter a polarização. Ele poderia não só acelerar os elétrons aqui e gerar uma corrente, mas ele podia frear os elétrons também, se ele quisesse, tá revertendo o sinal dessa diferença de potencial. Então, o que ele obteve foi o seguinte. Então, aqui está a corrente elétrica produzida em função da diferença de potencial aplicada entre as placas. E essas duas curvas são resultados para diferentes intensidades da luz emitida. Então, a gente vai fixar uma frequência de luz, inicialmente, mas a gente vai variar a intensidade com que essa luz é aplicada na placa. Então, para diferentes intensidades, ele obtinha diferentes valores de corrente. Então, por uma intensidade maior, a corrente era maior, por uma intensidade menor, a corrente era menor. A corrente saturava, porque, conforme a diferença de potencial é grande, você praticamente captura todos os elétrons que são emitidos para colocar nesse circuito. Então, a corrente satura, porque o número de elétrons emitidos é mais ou menos fixo, você só está capturando todos eles se você coloca uma diferença de potencial mais alta. Agora, o que é curioso é o seguinte, quer dizer, aqui ainda não é curioso, aqui é mais ou menos normal. Se você agora reverter o potencial, então, em vez de você acelerar os elétrons para medir essa corrente, você freava os elétrons por uma diferença de potencial contrária, existia um valor chamado de V0, esse potencial de parada, onde nenhuma corrente mais era medida. Então, qual é a interpretação desse V0? A gente pode imaginar que os elétrons que são emitidos aqui pela placa, eles saem com uma certa energia cinética. E se o potencial é positivo,
a energia cinética deles vai aumentar até eles vão ser capturados pela placa. Agora, se você reverte o sinal do potencial, você está freando os elétrons. Então, a energia potencial onde eles param, né, esse V0, é tal, então, que E vezes V0 é igual à energia cinética dos elétrons emitidos. Porque se eles têm energia cinética K e você rouba a energia deles de EV0, então eles pararam e não conseguiram chegar na placa. Então, o potencial de corte vezes a carga elétrica te dá uma medida de qual a energia cinética porque os elétrons estavam saindo da placa imediatamente após a emissão dos elétrons. Então, você freando eles com EV0, eles não chegam na placa e acabou. Se você acelerar, aí, obviamente, eles vão chegar. Quanto mais você acelera, mais você captura os elétrons. Então, esse potencial de corte, ele te dá uma ideia, né? Te dá uma medida de qual a energia cinética com que os elétrons eram emitidos da placa. E a coisa interessante é que essa energia cinética, então, com que os elétrons eram emitidos, não dependia da intensidade da luz. Então, a gente poderia imaginar, classicamente, quanto maior a intensidade da luz, mais energia você dava para os elétrons, então mais rápido eles deveriam escapar da placa. Né? Com mais energia eles escapariam da placa, mas não. Independente da intensidade da luz, esse potencial de corte, que é a energia cinética, é sempre constante. E aí, então, ele fez um gráfico de como que, variando agora a frequência da luz incidente, como que era esse potencial de corte ou como era a energia cinética dos elétrons. E a surpresa é que, se você incidir luz na placa com frequência abaixo de um certo valor de 0, você não emite elétron nenhum. A energia cinética emitida é 0, ou seja, você não está mais emitindo elétrons. Então, havia uma frequência de corte, abaixo da qual você pode jogar a luz com a intensidade que você quiser, que você não consegue emitir nenhum elétron. E isso é uma coisa bastante esquisita, porque luz com intensidade alta ela deveria ser absorvida pelos elétrons de alguma maneira e os elétrons serem emitidos. Mas isso não acontecia. Então, tem uma frequência de corte abaixo da qual não sai elétrons, não importa a intensidade da luz emitida. Tá? Então, esse é o experimento. E a solução disso aqui foi dada por Einstein, e, na verdade, ele ganha o prêmio Nobel depois por causa da explicação do efeito fotoelétrico. E, assim, nessa visão qualitativa que a gente vai ter agora, a solução, assim, é extremamente simples, é quase que trivial, uma vez que você usa o conceito de fótons. Então, a equação básica aqui do efeito fotoelétrico é essa daqui, ó. Então, a ideia é o seguinte, a luz que está atingindo as placas, ela é composta, então, ou de ondas quantizadas ou de fótons. Então, a gente pode pensar que são fótons, são partículas de luz que têm energia Hν. Então, aumentar a intensidade da luz significa emitir mais fótons, cada um sempre com energia Hν na placa de metal. Então, a intensidade da luz é simplesmente NHν, é o número de fótons que você está emitindo. E a ideia é que cada elétron da placa ele pode absorver um fóton, então é uma chuva de fótons aí na placa, ele absorve um fóton e pode ser emitido. Você pode perguntar, será que ele não pode absorver 2 fótons uma vez? Ele pode, mas a probabilidade com que isso aconteça é muito pequena. E, novamente, para calcular isso, a gente precisaria da teoria quântica um pouco mais completa. Então, nessa nossa visão mais básica, nós vamos assumir então, que cada elétron pode absorver só um fóton. Então, essa é a equação para a energia cinética do fóton emitido. Ele recebe energia Hν do fóton, mas ele gasta uma energia W para escapar do metal, certo? Porque ele está preso. Então, o quanto sobra Hν menos W é a sua energia cinética. Então, ele ganha Hν, paga um preço W para escapar do metal, o que sobrou
é a sua energia cinética. Certo? Então, como é que a gente pode olhar para essa equação elementar, né, que é só realmente interpretar a luz como fótons e resolver as medidas experimentais, entender as medidas experimentais? Então, a gente pode pensar assim, a energia cinética com que cada elétron escapa vai depender um pouquinho do elétron. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Né? Embora cada fóton tenha energia Hν, o quanto de energia que o fóton que o elétron tem que gastar para escapar do metal, não é exatamente igual para todos os elétrons, porque o metal tem impurezas, tem defeitos, então dependendo de onde o elétron está, ele pode estar um pouquinho mais preso, um pouquinho mais solto do metal. Então a gente pode pensar assim, a energia cinética máxima vai ocorrer para aqueles elétrons que estão o mais, vamos dizer assim, menos ligados possíveis, tá? Onde a energia que ele tem que pagar para escapar do metal é a menor possível. Então, esse W0, que seria igual para todo mundo no metal perfeito, é chamado de função trabalho. Então, é quanta energia você tem que dar para o elétron para arrancar ele do metal. Então, a maior energia cinética que você vai observar no seu fluxo de elétrons é Hν menos W0. São para aqueles elétrons que estão mais fracamente ligados. Então, você vê, isso aqui não depende da intensidade da luz, porque a gente está fazendo essa hipótese de que o elétron absorve um único fóton. Então, não importa quantos fótons estejam caindo ali, se estiver caindo muito fóton, muitos elétrons vão absorver um fóton, mas cada elétron sempre pega um fóton só. Então, você vê, se a energia do fóton Hν for menor do que a mínima necessária para arrancar o elétron, ele não sai. Você não consegue nem tirar o elétron, quanto mais sobrar alguma energia cinética para ele. Então, se Hν for menor que W0, o elétron não sai, o efeito não acontece, e, portanto, a menor frequência que você precisa para ter alguma emissão é W0 sobre a constante de Planck. Então, está aí a explicação de por que existiria uma frequência mínima para a emissão de elétrons, e a gente pode calcular essa frequência conhecida, essa função trabalho. No experimento do Hertz, ele tinha uma medida, né, dessa energia cinética massa como sendo EV0. Né? Então, ele revertia o potencial, via quanta energia você teria roubado do elétron para ele não chegar mais na placa. Então, isso é a energia cinética máxima. Então, se a gente colocar aqui Kmax igual a EV0, nessa expressão, e dividir tudo pela carga elétrica, a gente tem o V0. Então, V0 igual a Hν sobre E menos W0 sobre E. Então, se vocês olharem para esse resultado, isso aqui é o V0, é o potencial de corte em função da frequência. Então, ele é uma reta em função da frequência. Quando o potencial é zero, a gente tem um I0. Então, se eu fizer V igual a zero, eu vou descobrir que μ tem que ser igual a W0 sobre H. Então, esse dá o ponto de corte. É uma reta, e a inclinação dessa reta é H sobre E. Então, medindo a inclinação dessa reta no experimento e conhecendo a carga do elétron, você pode novamente calcular essa constante. Então, é um cálculo totalmente independente do cálculo da radiação térmica, que foi fitar aquelas curvas de radiância, e você faz essa medida, o Einstein fez essa conta e viu que o H que ele encontra aqui para fitar o experimento é exatamente o mesmo valor que o Planck tinha encontrado na sua radiação térmica. Tá? Então, mostrando que essa ideia de radiação quantizada, de fato, ela é bastante fundamental. No curso de Quântica 2 da pós, a gente faz um cálculo que é parecido com esse, mas em vez de ter uma placa de metal com elétron, a gente faz um efeito fotoelétrico no átomo de hidrogênio. Então, você pega um gás de hidrogênio, você tem os elétrons, o próton e o elétron no átomo de hidrogênio,
e você joga a radiação nesse elétron e pergunta quanto que você viu, o elétron está ligado, né? A energia de ligação do elétron é da ordem de 16 eletronvolts. Então, você calcula a probabilidade dessa radiação, o elétron absorver essa radiação e ser emitido e ionizar o átomo. E aí a gente vai ver que esse elétron, quando ele escapa do núcleo, ele pode escapar em qualquer direção. Então, a gente pode calcular a probabilidade de que essa corrente elétrica gerada esteja num certo ângulo. Então, a gente pode tornar esse cálculo todo bastante mais sofisticado, mas a ideia básica é essa, né? O campo eletromagnético está quantizado, você tem um elétron preso no material, ele absorve essa energia e escapa. Tudo bem? Vocês provavelmente já tinham visto isso, acho que em Física 4, talvez acho que no mesmo nível de detalhe que está aqui. Alguma pergunta em relação a isso? Alguma questão? Ok. Então, continuando. Então, você vê que a ordem das coisas que eu vou falar não é exatamente a ordem cronológica, mas esse experimento de Hertz é bastante antigo, mas ele é explicado por Einstein em 1905, né? É o trabalho dele de efeito fotoelétrico. E agora a gente vai ver o efeito Compton, que foi, na verdade, demonstrado bem mais tarde, 1923, e nessa época toda essa teoria quântica já estava assim, bastante estabelecida. Então isso aqui foi mais uma comprovação dessa ideia de quantização e mais um cálculo independente da constante de Planck. Então aqui o cálculo é um pouquinho mais complicado, o experimento é simples, mas a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de conta aqui. O experimento é o seguinte: você tem uma fonte de radiação, que é uma fonte de raio-x, então você emite raio-x, e essa radiação ela atinge um alvo, que era uma partícula de grafite, nesse experimento. A onda, então, bate aqui no espalhador e é espalhada para todos os lados. Certo? É uma onda que bate, você imagina uma onda que bate numa bolinha, ela sai radiação para todo lado. E o que eles faziam é colocar, então, eles queriam medir o espectro de radiação a cada ângulo em relação ao ângulo de emissão. Então, isso aqui é uma direção base da emissão. Então, coloca aqui um colimador, esse monte de plaquinha, para filtrar a radiação que está indo, né, sendo espalhada num ângulo θ. Então, mede-se então, a radiação para cada ângulo θ, o espectro de radiação, e vê o que acontece. Então, qual que seria a expectativa clássica aqui novamente? Então, você tem um feixe, esse feixe era monocromático, ele tem uma frequência bem determinada, então isso aqui é feito de forma que, nesse caso aqui, a frequência, o comprimento de onda, que era 7,7 angstroms, certo? Então, um feixe monocromático, uma frequência, um comprimento de onda fixo, mas a luz espalhada, ela tem uma certa distribuição de comprimentos de onda. Então, o que acontece? O que você esperaria classicamente? Que essa onda, como ela tem uma frequência fixa, ela começa a fazer os elétrons, né, no metal, no grafite, oscilarem com essa mesma frequência e a carga acelerada emite luz com a frequência que está oscilando. Então, a luz tem frequência Ni, os elétrons no metal começam a oscilar com frequência Ni e emitem radiação com frequência Ni. Então, você deveria esperar uma onda espalhada sempre com a mesma frequência da onda incidente. E o que eles viram é que, na verdade, se você olhasse para a radiação emitida a ângulo zero, aqui na frente, de fato dava isso. O fato de ter uma largura do pico é por problemas experimentais. O feixe não tem exatamente aquela frequência, tem uma bandinha de frequência em torno da frequência básica, então não vai ser um pico exato, mas vai ter uma largura. Mas aqui, tá, de fato, a radiação que você mede aqui tem a frequência da incidente. Só que conforme você vai medindo a frequência a outros ângulos, aparece um segundo pico, com um comprimento de onda maior,
do que o da onda incidente e, portanto, frequência menor. Então, o fato de ter esse pico que se desloca e que vai aumentando, né, o comprimento de onda medido aumenta com o ângulo onde a radiação está sendo emitida, era uma coisa totalmente não compreendida. Né? Por que, se os elétrons sentem essa onda com frequência ali, como é que eles estão oscilando agora numa frequência menor? Como é que eles podem emitir luz numa frequência menor? Tá, então, esse era o experimento, esse é o problema. Então, entender esse segundo pico, na verdade, entender os dois picos aqui, né, para ambos maiores. E o Compton, então, tentou explicar isso aqui novamente usando a ideia de fótons. Então, a ideia é a seguinte. Você tem... então, novamente, vamos pensar na luz como partículas. Então, o que a gente está vendo é um monte de partículas, que são os fótons, que estão atingindo o metal, e eles vão encontrar coisas ali dentro, por exemplo, um elétron ou um núcleo atômico. Né? Vamos pensar que ele encontra um elétron ali no grafite. Então, o que acontece? Antes do fóton chegar, eu estou com o meu elétron ali quietinho, e chega um fóton de comprimento de onda lambda. Esse fóton tem energia E0, ele tem um momento P0. A gente sabe que por fóton, a relação de energia-momento é essa daqui, né? E igual a PC. Já vou refalar sobre isso. Então, esse fóton bate no elétron e tem um espalhamento como se fosse bolinha de bilhar. Então, o elétron sai para um lado, o fóton sai para o outro. Então, o fóton, você vê, ao espalhar o elétron, ele transfere uma parte de energia para o elétron. O elétron ganha uma certa energia K, um certo momento P, e a energia do fóton, obviamente, diminui. Ele transfere energia para o elétron. Se a sua energia diminui, seu momento diminui. E momento tem a ver com comprimento de onda. Então, assim, antes de fazer a conta, né, a ideia é bastante simples. Então, a energia do fóton vai diminuir, porque ele vai transferir um pouco de energia para o elétron. E a gente tem essa relação, né? Para o fóton, E igual a PC. Então, o momento do fóton é E sobre C. A energia do fóton é hν, certo? E C sobre νi é o comprimento de onda, lambda. Então, existe uma relação direta do momento do fóton com o seu comprimento de onda. Então, inicialmente, eu tinha um comprimento de onda que era H sobre P0. Depois, eu vou ter um comprimento de onda que é H sobre P1. Como o P1 diminuiu, o comprimento de onda vai aumentar. Então, esses fótons perdem energia, portanto, seu comprimento de onda aumenta, e por isso aqui a gente vai ver aquele pico diferente, né, da posição inicial. A questão toda é... Professor, diga lá. Você pode só explicar essa parte, essa última parte que você acabou de falar novamente? Eu perdi um pouquinho. Ok. Então tá. Então, a ideia qualitativa é assim, né? O fóton, ele carrega energia e carrega momento, e tem uma relação muito simples entre energia e momento, né? E igual a PC. E no processo de colisão, o momento do fóton a energia do fóton vai diminuir, porque ele vai transferir um pouco de energia para o elétron, e, portanto, seu momento vai diminuir também, porque as coisas são proporcionais. Então, o que isso tem a ver com o comprimento de onda? Então, vamos lá. Como E igual a PC, por fóton, o momento do fóton é a sua energia dividido por C. Se a gente assume que a energia do fóton é quantizada, é hν, então o momento do fóton é hν dividido por C, ou se eu escrever isso aqui em termos do comprimento de onda, né, o comprimento de onda lambda é C sobre νi. Então eu posso escrever P igual a H sobre lambda. Então, vamos ver. Inicialmente, eu tenho um momento maior e tenho um certo comprimento de onda. No final, o momento vai diminuir, porque eu perdi energia, perdi momento. Se o momento diminui,
quer dizer que o comprimento de onda aumentou. Então, esses fótons espalhados, ao perder energia e perder momento, eles têm o seu comprimento de onda aumentado. Porque a energia desse fóton continua sendo Hν, só que é um outro Ni. Então, você tem que encontrar qual que é esse outro Ni, ou esse outro lambda, né? Em função da sua energia. Então, energia está ligada a momento está ligado com comprimento de onda devido à quantização. Então, se você diminui o momento, isso corresponde a aumentar o comprimento de onda, e é isso que está acontecendo aqui nesse experimento. Então, está um pouco mais claro a ideia qualitativa. Nós vamos calcular agora a colisão bidimensional para encontrar uma expressão mais direitinha para aquilo lá. Assim, obrigado. Beleza, então vamos lá. Então, o que a gente vai fazer é equacionar isso, fazer conservação de momento e energia e tentar, de fato, escrever qual que é o momento final do elétron em termos das condições iniciais e do ângulo de espalhamento. Tá? E essa é uma conta um pouquinho chata, é simples, né? Espalhamento de bolinha, mas vamos fazer com atenção para a gente ver como é que isso funciona. Então, primeiro, eu vou usar conservação de momento linear, certo? Então, o momento antes da colisão igual ao momento depois da colisão. Então, vamos tentar entender essas duas expressões aqui. Primeiro, a de cima. Olha, o momento inicial é P0. O elétron está parado, só tem momento no fóton. E ele está na direção x, né? X é a direção de incidência. Depois, o momento na direção x vai ser P1 cosseno de θ, mais P, que é o momento do elétron, cosseno de φ. Tá? Então, projetando tudo na direção x, a conservação de momento na direção x é essa. P0 inicial é P1 cosseno θ mais P cosseno φ. Então, quem tem os índices 0 e 1 é para fóton, inicial e final. P é do elétron. P inicial do elétron é 0, então ele não aparece, esse P é o momento final do elétron. E na direção y, eu tenho nada aqui, certo? Não tinha nenhum momento na direção y, então eu tenho que ter que P1 seno θ tem que ser igual a P cosseno de φ, P seno de φ. Né? Um momento na direção φ tem que matar esse daqui para dar 0 que eu tinha antes. Então, P1 seno de θ igual a P seno de φ é a conservação de momento na direção y. Então, eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. Passa esse P1 cosseno de θ para o lado de lá e eleva tudo ao quadrado. E na expressão de baixo, eu simplesmente elevo tudo ao quadrado. O que eu quero fazer aqui? Eu quero me livrar do φ. Tá? Então, ao fazer isso, eu posso somar essas duas equações. Então, do lado direito, você vai ficar P2 cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1, e o φ desaparece. Do lado esquerdo, vai ficar P0 ao quadrado, que está aqui. Depois eu tenho o quadrado desse termo, que é P1 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais P1 ao quadrado seno ao quadrado de θ, dá P1 ao quadrado, né, porque o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E sobra o termo cruzado, menos 2P0P1 cosseno ao quadrado de θ. Tá, então, estou usando conservação de momento e eu estou usando essas duas equações para eu me livrar do ângulo φ, que é o ângulo para onde está indo o elétron, que não me interessa. Eu quero olhar para o ângulo onde o fóton foi. Né? Eu vou medir o fóton depois nesse ângulo. Então, essa expressão aqui a gente vai guardar e vai usar agora a conservação de energia. Então, vamos lá. Conservação de energia. Então, tudo relativístico, a gente tem que tomar cuidado aqui. É por isso que a conta é um pouquinho mais chata, não é igual a conta que a gente faz classicamente. Então, energia antes da colisão. Eu tenho a energia do fóton, P0C, e eu tenho a energia do elétron, que é a energia de repouso, certo? Ele não tem energia cinética, mas ele tem a sua energia M0C², que é a sua energia intrínseca de repouso. Isso vai cancelar, mas eu vou escrever isso para a gente não se perder. Depois da colisão, o que eu tenho? Eu tenho a energia do fóton, agora com o momento P1 vezes C,
eu tenho a energia de repouso do elétron e eu tenho a sua energia cinética. Então, agora o elétron ganha uma energia cinética além da energia de repouso que ele tinha. Então, essa energia de repouso mata dos dois lados. Então, a energia cinética que o elétron ganha é a diferença de energia dos fótons. É o quanto ele roubou do fóton inicial. Cp0 menos Cp1 é o quanto sobrou para o elétron de energia cinética. Muito bem. Como é que a gente calcula essa energia cinética? Então, você vê. Aqui que a gente tem que tomar cuidado para entender direitinho. Então, para partículas que têm massa, a gente tem essa relação relativística entre energia e momento. Né? E quadrado é P2C2 mais M02C4. Para o fóton, né, esse termo é zero, não tem massa de repouso e dá o E igual a PC. Mas para o elétron, tem todo mundo, está todo mundo aí. Então, essa energia, que é a energia total do elétron, eu vou quebrar em energia cinética mais energia de repouso. Tá? Então, esse E aqui eu escrevo como K mais energia de repouso, como está E ao quadrado, isso aqui está ao quadrado. E eu vou agora abrir essa expressão para achar quem que é o K. Qual que é a relação entre a energia cinética e o momento do elétron. Essa relação é um pouquinho mais complicada em teoria da relatividade. A energia cinética não é P2 sobre 2M. Ela é um pouquinho mais complicada. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos olhar para essa expressão, vou levar isso aqui ao quadrado e vou simplificar. Então, vamos ver o que acontece. Do lado direito, eu vou ter K ao quadrado mais 2 vezes KM0C2 mais M02C4. Certo? São 3 termos que vêm desse quadrado. O M02C4 vai matar esse daqui. Tá? Então, desse lado vai sobrar o P2C2 e do lado de cá vai sobrar K2 mais 2KM0C2. O último termo matou. Então, se eu dividir por C2 dos dois lados, para isolar o P2, vai ficar K2 dividido por C2, e o 2KM0C2, o C2 mata, dá 2M0K. Certo? Então, essa é a expressão que a gente obtém conectando o momento e energia cinética com uma partícula massiva na relatividade. Tá claro isso aqui? Isso aqui não é assim tão trivial. Né? Eu estou usando a relação de Einstein e eu estou simplesmente dizendo que a energia total do elétron eu vou quebrar em energia de repouso e o resto eu estou chamando de energia cinética. Tá? Então, a gente simplifica isso e vê a relação entre as duas coisas. Tá? Então, eu tenho energia cinética transmitida por elétron devido ao fóton, e eu tenho a relação entre essa energia cinética e o momento. Por que eu preciso dessas coisas? Porque eu quero jogar aqui. Né? Eu tenho aqui o momento do elétron, e eu quero substituir isso aqui, né, em termos de energia cinética, e essa energia cinética em termos do momento do fóton. Tá? Então, são esses 2 passos que eu vou fazer agora para tentar fechar essa expressão. Então, eu vou voltar nessa expressão aqui de conservação de momento. Onde tem P2, eu vou substituir por isso. E onde tem o K, eu vou substituir pela conservação de energia, que né, isso aqui é conservação de energia, isso aqui é só uma relação entre energia cinética e momento. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos fazer passo a passo. Então, está aqui, ó, conservação de momento igual a P2. Onde tem P2, a gente substitui em termos de energia cinética. E agora, onde tem K, eu vou substituir por CP0 menos P1. Então, aqui, como está ao quadrado, o C cancela. Vocês estão comigo ainda aqui? Parece que eu recebi uma mensagem meio estranha.
Estamos por aqui. Ah, beleza, então. Ok. Pensei que eu recebi uma mensagem que eu tinha sido eliminado aqui do Zoom. Mas, beleza. Então, voltando aqui. Momento em termos de energia cinética em termos do momento do fóton, o quanto que ele realmente ganhou pelos fótons. Então, aqui o C cancelou, aqui o C fica, não tem nenhum C embaixo, C P0 menos P1. Então, agora é só fazer essa álgebra. Então, vamos lá. Quando eu elevar ao quadrado esse primeiro termo, vai aparecer um P0 ao quadrado e vai aparecer um P1 ao quadrado, que mata esses caras que estão aqui. O termo cruzado vai ser menos 2P0P1. Tá? Que, olha, é parecido com esse, né? Aqui eu também tenho 2P0P1 vezes cosseno de θ. Então, esse menos 2P0P1 eu vou jogar para o lado de lá e vai aparecer como mais 2P0P1. E eu coloco esses caras em evidência. Então, o 1 que veio daqui e o cosseno θ que está aqui. O que aconteceu com o 2 matou, porque tem o 2 aqui, tem o 2 aqui e tem o 2 aqui. Então, uma vez que eu mato os quadrados, fica um 2 em todo mundo, a gente corta esses dois. Então, os termos em P0 e P1, fica esse que tem o cosseno θ e esse que vem no termo cruzado. E aqui matou o 2, M0 de C, P0 menos P1. Ops. Aqui. Divide por M0C, passa esse M0C para o lado de cá, passa o P0P1 dividindo para cá. Então, M0C divide, 1 menos cosseno θ. Quando eu divido P0 por P0P1, o P0 mata, fica 1 sobre P1. Quando eu divido P1 por P0P1, o P1 mata, fica 1 sobre P0. E agora a gente vai finalmente usar a relação, em vez de escrever as coisas em termos de momento, eu vou escrever isso em termos de comprimento de onda. Tá? Então, você vê P é E sobre C, que é Hni sobre C, que é H sobre lambda. Então, você vê, se eu... deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Se eu multiplicar todo mundo por um H, por uma constante de Planck, aqui vai ficar H sobre P1, que é o lambda 1, certo? H sobre P1 é o lambda 1, e H sobre P0, que é o lambda 0. Então, a gente tem uma relação entre o comprimento de onda do fóton espalhado a um ângulo θ0 em relação ao comprimento de onda do fóton incidente. Então, essa relação aqui eu vou reescrever. Vou só passar o lambda 0 para o lado de lá. Né? Eu estava com o lambda 0 aqui, eu joguei para o lado de lá. E aquela constante que aparece na frente, a gente dá um nome para ela, ela é chamada de comprimento de onda de Compton. E ele é H sobre M0C. Então, se esse M0 for a massa do elétron, tudo isso aqui são constantes fundamentais, constante de Planck, velocidade da luz, massa do elétron. Isso aqui dá 0,0243 angstroms, aproximadamente. É pequenininho. Eu tenho a expressão, então, qual que é o lambda de função do θ. E a gente pode ver que, dado θ, que é o que está aqui na figura de experimento, a gente pode calcular quem que é o lambda 1 e, de fato, ele dá exatamente a posição desse pico, desse segundo pico que está se deslocando. E a pergunta que sobra ainda aqui é por que o primeiro pico ainda permanece a todos os ângulos. Então, o que acontece aqui é que nós fizemos esse cálculo, supondo então que o fóton estava batendo num elétron do grafite. Mas o fóton também pode bater no núcleo do átomo. Certo? Então, se eu fizer o espalhamento do fóton com o núcleo do átomo, é exatamente a mesma conta, só que esse M0 passa a ser a massa do núcleo. E a massa do núcleo é muito grande. Como a massa do núcleo é muito grande, o comprimento de Compton para o núcleo é muito pequenininho e esse termo passa a ser desprezível. Então, embora haja um pequeno deslocamento, ele é tão pequeno que você não consegue ver. Então, esse pico fica no lugar. Então, esse primeiro pico seria a radiação espalhada pelo núcleo dos átomos. Então, aí onde o lambda C é muito pequeno e lambda 1 fica sempre igual ao lambda 0.
mas para os elétrons, quando a radiação é espalhada nos elétrons, isso aqui é significativo e você tem um deslocamento dessas ondas aqui. Você vê que o deslocamento está da ordem de 0,05 aqui nesse caso, né, angstroms, que é mais ou menos 2 vezes aqui o comprimento de Compton. Então é bastante razoável, né? Para θ igual a 180, quando o cosseno é -1, você tem um fator 2, que é o maior deslocamento que você tem. Professor, Diga lá. eu ainda não entendi bem o porquê que o primeiro pico se manteve. Tá. Então, vamos voltar aqui e ver se a gente consegue explicar. Então, você vê, no experimento, você tem uma partícula de grafite e a radiação incide sobre essa partícula, né? Que é uma coisa meio macroscópica, meio grande. E então, se você olhar do ponto de vista microscópico do que está acontecendo lá dentro, você tem os átomos ali de carbono ali, que tem o seu núcleo e os elétrons, certo? Então você tem uma distribuição eletrônica ali do grafite, mas tem o núcleo atômico também. Então, quando a radiação chega, ela pode encontrar um elétron e ser espalhada, ou ela pode encontrar um núcleo atômico, né, que também são coisas que estão ali no grafite. Então, se ela encontrar um núcleo, se isso aqui, em vez de ser um elétron, for um núcleo atômico, a única coisa que muda é a massa. Tá? Em vez de eu ter uma massa de elétron, eu vou ter aqui a massa do núcleo, pensando no núcleo como sendo uma partícula composta. Então, é exatamente o mesmo processo, só que isso aqui é o núcleo que é espalhado agora. O núcleo ganha uma certa energia cinética em um certo momento. Então, você faz exatamente as mesmas contas, chega na mesma equação, mas isso aqui é a massa do seu núcleo. Então, como a massa do núcleo é da ordem de 1000 vezes maior, né, do que a massa do elétron, o lambda, no espalhamento do núcleo, o lambda C é muito pequeno. Então, o quanto você desloca o comprimento de onda fica da ordem de 1000 vezes menor. Então, você não enxerga isso. Então, em vez de deslocar de 0,05, você vai deslocar de 0,00005, que vai estar colado aqui. Então, você não vê. Então, esses dois picos seriam resultados de fótons chocando-se contra núcleos e fótons chocando-se contra elétrons. Quando você está a 0 graus, você não consegue distinguir uma coisa da outra, porque o cosseno de 0 é 1, isso aqui morre e dá sempre lambda zero independente do centro espalhador. Tá ok? Excelente, entendi agora, professor. Beleza. Então, aqui, você vê novamente, é um experimento. Como é que nós temos de tempo aqui? 11 horas, tá? É bastante diferente, né? Novamente, é um experimento de interação de radiação com matéria, mas medindo, então, novamente, o deslocamento dos picos, a posição do deslocamento, você pode novamente medir a constante de Planck e, novamente, a constante universal funciona aqui. Beleza, eu sei que é bastante informação, mas são experimentozinhos clássicos, né? Uma coisa que ficou um pouco mais histórica, né? São coisas importantes, mas eu queria passar por mais 2 rapidamente para a gente fechar essa parte. São todas coisas bastante fundamentais, onde a constante de Planck aparece e ela pode ser medida, né, a partir desses dados. Então, o terceiro experimento tem a ver com produção de raio-x com carga acelerada. E isso aqui, né, esse efeito, a gente está sempre falando disso, né? A carga acelerada está emitindo raio-x, isso é bastante importante, né? Esse efeito é utilizado nesses aceleradores de partícula, né, que tem no síncrotron, né? Você tem esses aceleradores de partícula que o feixe tem trechos onde o feixe de partículas anda em linha reta, depois tem um ímã que faz o feixe fazer a curva. E quando ele faz a curva, ele tem uma aceleração e ali ele emite radiação. E essa radiação, então, é transmitida por uma estação de trabalho,
e ela é usada para microscopia, para um monte de coisa. Então, esses efeitos são muito, muito fundamentais. Então, aqui, esse aqui é um experimento que é feito da seguinte maneira. Você tem, deixa eu me lembrar aqui, você tem um filamento que você vai aquecer e esse filamento vai soltar elétrons. Então, os elétrons aquecidos acabam escapando aqui do filamento e entre o filamento e essa placa você coloca uma diferença de potencial para acelerar os elétrons. Então, você produz elétrons, esquentando esse metalzinho, esses elétrons são acelerados, eles batem aqui numa placa e ao bater na placa eles são desacelerados e emitem radiação. Tá, então, isso aqui, eu vou mostrar já os resultados. As radiações que eram obtidas nesse experimento é um raio-x, né, que são radiação com comprimento de onda pequeno, menor que 1 angstrom. Então, 1 angstrom, 10 a menos 10 metros. Então, muito bem. Então, nesse tipo de experimento, onde você acelera uma carga e ela emite radiação, você pode medir, então, qual que é a intensidade. Isso aqui é muito parecido com o que se faz no corpo negro, né? Você mede a intensidade da radiação em função do comprimento de onda. Então, você joga ali elétrons em cima da placa, eles desaceleram, emitem radiação e você mede o espectro dessa radiação. Então, essas diferentes curvas são para diferentes energia potencial, diferentes energias que você transfere para o elétron. Então, são energias da ordem de 1.000 eletronvolts, né? 40.000 eletronvolts, 30.000 eletronvolts. Então, você fornece bastante energia para os elétrons com essa diferença de potencial grande. E esses elétrons batem e emitem radiação para todo lado e você calcula quanta radiação é emitida para cada comprimento de onda. Então, a radiação é emitida em vários comprimentos de onda, tem um pico em algum comprimento de onda que depende da energia, mas eles têm uma característica importante que, dado uma energia dos elétrons, a radiação é emitida só acima de um certo lambda mínimo. Então, não existe nenhuma radiação emitida com comprimentos de onda menor que um certo tanto, e esse tanto depende da energia dos elétrons. Tá? Então, como é que a gente entende esse experimento nessa visão, tanto a clássica quanto a de quantização de energia? Então, a teoria clássica, vou fazer uma série de estimativas aqui, isso aqui é bem qualitativo, mas acho que dá para ter uma ideia do quanto que a teoria clássica dá errado se a gente não levar em conta a quantização da energia dos fótons que são emitidos. Então, é assim, a teoria clássica prevê que quando você tem uma carga acelerada, a radiação que ela emite por unidade de tempo é proporcional ao valor médio da aceleração da carga. Tá? Tem essa expressão complicada, tem a carga elétrica, tem a velocidade da luz, epsilon zero, e a coisa importante é que quanto maior a aceleração dessa carga, mais radiação você emite por unidade de tempo, vai com A ao quadrado. Então, vamos fazer umas estimativas desse negócio aqui. Então, eu vou pensar o seguinte, eu tenho o meu elétron, ele chega na placa com uma certa velocidade V0 e ele vai desacelerar, né? Ele vai parar, né? Num cálculo onde realmente para. Então, a velocidade vai diminuir com o tempo e vai demorar um certo intervalo de tempo ΔT para desacelerar, com uma aceleração média a zero. A equação para a velocidade V igual a V0 menos A0 vezes esse ΔT. E desculpa, isso aqui seria V0 menos A0T. Eu vou dizer que o intervalo ΔT é tal que ele para, quando a velocidade é zero. Então, quando o V é zero, ele demorou um tempo ΔT para parar, sua aceleração média é V0 sobre ΔT. Tá? Então,
chega com V0, desacelera e para num tempo ΔT. Então, esse ΔT, é o tempo que ele demorou para desacelerar e parar, é o tempo médio da colisão, tá? Que eu vou escrever como sendo o quanto ele percorre até parar. Então, isso aqui é durante o processo de colisão, né? Não o voo dele até a placa. Assim que ele chegou na placa, ele vai fazer essa desaceleração. Então, eu vou escrever esse tempo como sendo um ΔR sobre V0, né, para estimar esse tempo. Então, ΔR é o quanto ele anda até parar, e V0 é a sua velocidade inicial. Tá? Então, isso aqui é uma estimativa, né, do ΔT. E se ele para num tempo ΔT, a frequência da luz que ele vai emitir vai ser da ordem de 1 sobre ΔT. Certo? Esse é como se fosse essa desaceleração, a frequência é o inverso do tempo. Então, ele vai emitir luz uma frequência aproximadamente igual ao inverso do tempo que ele demora para brecar. Tá? Então, né, tudo bem qualitativo. Então, quem que é essa aceleração média que eu vou querer calcular? Ela é que eu estou aqui, ó, V0 sobre ΔT, e o V0, eu vou tirar daqui, ó, V0 é ΔR sobre ΔT. Tá? Então, eu vou jogar esse V0 como sendo ΔR sobre ΔT, e eu vou obter isso aqui, ΔR sobre ΔT ao quadrado. Estou ficando meio rouco. Não, beber uma água. Então, eu posso estimar essa aceleração como ΔR sobre ΔT ao quadrado. E esse ΔT, então, eu vou ligar com a frequência da luz emitida. Então, 1 sobre ΔT ao quadrado é proporcional ao quadrado da frequência da radiação que vai ser emitida. Então, se a gente jogar isso aqui na expressão, a gente vê que a radiação, a energia irradiada, como ela vai com A0 ao quadrado, e A0 depende de Ni ao quadrado, isso aqui vai com Ni à quarta. Então, isso aqui é uma expressão bem conhecida, que essa radiação emitida vai com o quadrado da frequência, com a potência quarta da frequência da oscilação da carga. E a gente pode fazer agora a seguinte consideração. O menor tempo de colisão que eu posso ter, eu posso estimar como sendo... eu tenho então aqui um átomo, vamos pensar que esse elétron ele vai frear ao bater no núcleo do átomo. Tá? Então, se eu pegar como ΔR o tamanho do núcleo do átomo e pensar que esse elétron vem, bate no núcleo, enquanto ele atravessa o núcleo que é positivo, né, ele freia e para, eu posso estimar o tempo que ele demorou para parar com tamanho do núcleo do átomo dividido pela velocidade incidente. Tá? Só para a ordem de grandeza das coisas. Tá, então, voltando, o elétron vem, bate no núcleo e para. O tempo que ele demora para parar, eu estimo como o tamanho dividido pela velocidade. E a frequência da luz que ele emite vai ser o inverso desse tempo. Então, a maior frequência que ele pode emitir é o inverso disso, né? O inverso do menor tempo. Ou, se eu quiser passar para comprimento de onda, eu uso essa relação. Tá? Então, eu vou fazer uma estimativa bem grosseira desse lambda mínimo, né? Como sendo o inverso do Ni máximo, que é proporcional a esse tempo mínimo que ele demora para brecar. E eu quero ver se isso tem alguma coisa a ver com esses lambdas que são observados, que são da ordem aqui de 0,2, 0,4 angstroms. Então, vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Ó. Então, imagine que eu pego um elétron que tem 50 keV. Isso é 5 vezes 10 a quarta elétron-volts, que eu vou transformar em joules. Então, 1 elétron-volt, 1,6 10 a menos 19 joules. Então, a energia de um elétron dá 8, 10 a menos 15 joules. Então, essa é a energia que ele tem. A massa do elétron dá ordem de 10 a menos 30 quilos.
e o raio do núcleo, 10 a menos 14 metros. Então, aqui, como é uma estimativa meio grosseira, tudo isso aqui é super aproximado, eu vou usar a relação clássica, E igual a mv2 sobre 2, para calcular a velocidade. Então, a velocidade com que o elétron chega na placa, V ao quadrado, é 2E sobre M. Está aqui o meu E, então multiplico por 2, então vai ficar 16 vezes 10 a menos 15, ou 1,6 10 a menos 14, dividido pela massa 10 a menos 30. Então, esse cara sobe, vai dar 1,6 vezes 10 a 16 metros por segundo ao quadrado. Tira a raiz quadrada, dá da ordem de 1,3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, você já vê que aqui a minha estimativa está bem grosseira, porque essa velocidade é relativística, né? A velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8, eu estou com 1,3 10 a 8, então eu devia ter feito uma conta melhor. Mas só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza das coisas, essa, então, é a velocidade com que um elétron dessa energia atinge a placa. Então, eu vou falar, ó, esse cara vai demorar um tempo para parar, que é o tamanho do núcleo que ele encontra pela frente, dividido pela velocidade. Tamanho do núcleo 10 a menos 14, velocidade. E a frequência... deixa eu ver aqui. Desculpa, vamos pular daqui. Eu quero fazer a conta com mais detalhe. Deixa eu ver. Tá. Tá bom. Isso aqui é o tempo mínimo. Isso. Ops. Tá aqui. Então, o tamanho do núcleo dividido pela velocidade. A frequência máxima é o inverso do tempo mínimo. Certo? É isso que a gente está fazendo essa hipótese, que a frequência emitida é o inverso desse tempo. Então, se eu inverter isso aqui, né, dá 1,3 vezes 10 a 22. Né? Passa esse cara aqui para baixo, inverte 1,3 10 a 22. Então, essa aqui será a maior frequência emitida por esses elétrons. E o lambda mínimo, então, é C sobre Ni máximo, velocidade da luz, Ni máximo. Isso aqui dá cerca de 2 vezes 10 a menos 14, que é 2 vezes 10 a menos 4 angstroms. Então, 1 angstrom é 10 a menos 10, então, toda a ordem de 10 a menos 4 angstrom. Então, você vê, mesmo com toda essa cozinha que eu fiz aqui, né, todas essas aproximações, para estimar esse lambda mínimo, ele é da ordem de 10 a menos 4 angstroms. E o resultado mostra que os lambda mínimos são da ordem de 10 a menos 1 angstrom. Então, isso aqui dá muito, muito menor do que o resultado esperado. Né? Esses pontos aqui, que é 0,3, 0,4 angstroms, aqui por 50 keV, o que ele está prevendo é uma coisa que está aqui perto do zero, 10 a menos 4. Tá? Então, realmente não explica por que essa radiação corta muito antes do que seria esperado. Só para fechar isso aqui, por que eu estou falando de tempo mínimo, né? Ou de frequência máxima? Porque o elétron vai entrar dentro do material e ele pode ser freado aos pouquinhos. Né? Então, ele pode demorar muito mais para frear. Aí o tempo aumenta e a frequência diminui, certo? Então, o mais rápido que ele pode frear é se frear de uma vez na interação com um único núcleo. Então, por isso que a gente está fazendo essa estimativa aqui, que ele freou nessa distância do núcleo. Isso dá o menor tempo, a maior frequência, menor comprimento de onda. Tá, então, isso aqui é uma estimativa bem grosseira, só para mostrar que esse tipo de cálculo, mesmo que a gente corrija as coisas com energia relativística, dão sempre dessa ordem, 10 a menos 4, 10 a menos 3 angstroms, enquanto que o lambda mínimo é muito menor. Tá? Então, se a gente trata isso aqui com fótons, a coisa é quase trivial. E a conta fica assim. Você tem o elétron, você tem aqui o núcleo, então ele tem energia cinética inicial K, ele passa pelo núcleo, ele perde energia e emite um fóton. Certo? Então ele sai com ele, é tipo um espalhamento, né? Ele fica com energia K' e sai um fóton com uma certa energia. A energia do fóton emitido é K menos K',
certo? É o quanto que o elétron cedeu para ele de energia, supondo que o núcleo não absorve parte dessa energia. Então, o que a gente pode... o K, né, é a medida em eletronvolts, e o máximo ocorre quando o elétron freia. Então, se o elétron para, se o K' é zero, ele transfere toda a sua energia para o fóton. Tá? É o que a gente estava considerando anteriormente. Então, quando o K' é zero, essa expressão fica como? Fica HI, certo? Igual a EV. Né? Vamos voltar aqui para o experimento. Né? EV é a energia que foi transmitida para o elétron, então está medindo em termos da voltagem aqui na bateria. Então, eu estou igualando HI com EV. E, então, é claro que esse é o maior NI que você pode ter. Se o K' não é zero, a energia diminui. A energia é máxima, ou seja, o NI é máximo, pode ser transferido tudo. Então, o NI máximo é simplesmente EV sobre H, ou em termos de lambda, HC sobre EV. Tá? Então, muito simples. Né? O elétron transfere energia para o fóton, pode transferir um pouquinho de energia, então a frequência do fóton emitido pode ser pequena e o seu comprimento de onda grande. Mas o máximo que ele pode transferir é toda a sua energia. Quando ele transfere toda a sua energia, você tem a maior energia, a maior frequência emitida ou o menor comprimento de onda. Então, novamente, você vai naquelas curvas, mede o lambda mínimo, você sabe quem que é carga, o potencial que você está aplicando, sabe a velocidade da luz, calcula o H novamente e está lá, mesma constante de Planck. Tá claro isso aqui? Eu acho que a estimativa anterior é meio confusa mesmo. Né? Se vocês quiserem depois olhar com cuidado o que eu fiz ali para estimar aquilo, só para ter uma ideia, mas isso aqui eu acho que é bem simples. Né? É só o elétron transferindo energia para o fóton, a maior energia que ele pode transferir é toda a sua energia. E por isso que existe uma frequência máxima, um HI máximo e um lambda mínimo. E esse lambda mínimo, de fato, bate com o experimento se você usar a constante de Planck correta. Tudo bem? Tá muita coisa, tá confuso. Perguntas aí, comentários? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Ok, beleza então. Legal que vocês estão gostando. Então agora tem um último experimento que é... Professor, diga. Desculpa a demora aqui. Esse lambda mínimo, ele está da mesma ordem que os dados experimentais que você apresentou naquele gráfico? Isso, exatamente. Esse é um negócio legal. Quer dizer, se você pode fazer duas coisas. Né? Você pode pegar nessa expressão, jogar aqui o H do Planck e ver que esse lambda mínimo bate para o experimento. Ou você pode fazer o contrário. Você pode pensar, olha, eu vou usar o experimento e calcular o H. Né? E as duas coisas funcionam. Quer dizer, resumindo, né, se você colocar o H do Planck, a quantização HI com o H que o Planck calculou lá no corpo negro, você vai encontrar o lambda mínimo que bate exatamente com o experimento para todos lambda V. Você, em particular, né, você vê que o lambda mínimo vai com o inverso do V, mas o valor numérico também bate em cima. Eu devia ter feito essa conta aqui, né? Eu não fiz a conta aqui. Eu vou no slide que eu vou colocar na página, eu calculo, a gente pode substituir os valores aqui do H, C e EV e ver que dá o lambda mínimo correto. Faltou fazer essa conta para ver que bate, mas dá certo. Depois eu termino a apresentação, eu acrescento um slide a mais aqui fazendo o cálculo numérico desse valor para ver que ele dá certo. Mas é isso. Professor, outra coisa. Quando a gente fala desse tema, tipo assim, usando produção de raio-x, é quando a gente começa a encontrar aqueles dois picos característicos, o K alfa e o K beta?
Desculpa. Mas é nesse momento tipo, que a gente começa a encontrar Como é que é? essas duas radiações características ou não? Porque a gente produção de raio-x, a gente usava essa produção e incidia em coisas, né? Tipo, ali no próprio experimento a gente incidia num cristal. Isso. É nesse momento que ele começa a ver os dois comprimentos de ondas característicos, Ah, não, acho que você está alfa e falando. beta? Não, acho que você está falando de difração, é isso? Isso. Ah, não, a gente vai ver isso depois. Então, aqui, então, Tá. isso é um pouco diferente, porque o que a gente vai fazer, aqui você vê, é uma carga, é um elétron que está sendo desacelerado e emitindo radiação. O que a gente vai fazer depois por exemplo, o que você pode fazer é jogar luz, radiação num cristal e ver os fenômenos de interferência que essa luz produz, porque ela vai se refletir nos vários planos do cristal e vai produzir um padrão de interferência. O que a gente vai fazer é que essa interferência ela vem pelo fato da luz ser uma onda, né? Interferência de ondas. O que a gente vai fazer é jogar elétrons depois no mesmo cristal, que é isso que você está perguntando, a gente vai jogar elétrons no cristal e se a gente ajustar a energia do elétron de forma apropriada, a gente vai ver interferência dos elétrons espalhados, como se o elétron fosse uma onda também. Então a gente vai a gente vai estender essa analogia do que a luz que era uma onda, a gente agora está encarando como partícula, a gente vai estender isso para o elétron também. O elétron é uma partícula, será que ele também não é uma onda? Então a gente vai ver que em determinadas situações o elétron não é mais uma partícula, o elétron é uma onda e ele produz interferência. Então a gente vai ver essa coisa de interferência no cristal, experimento da fenda dupla, todas essas coisas, mas aqui está um pouquinho mais. Eu não estou levando em conta tudo isso, estou pensando numa radiação emitida por um único núcleo, né? Independente de todo o resto do material. Professor, Beleza, valeu. eu fiquei com a dúvida. Quando acontece o unimáximo, né? No caso, o elétron está com a energia cinética, ele transfere toda a energia dele para o fóton. Isso. Então, o elétron que transfere toda a energia para o fóton, a energia restante para esse elétron é energia de repouso ou ele fica com zero? Isso. Então, aqui, nesse cálculo que... essa energia... Então, a energia que ele está transferindo para o... Acho que não fui talvez muito claro. A energia que ele está transferindo para o fóton é energia cinética. Então, aqui eu só estou mostrando a energia cinética. A energia total do elétron seria M0C2 mais K. E aí, quando ele para, ele fica só com M0C2. Tá? O elétron para, fica lá quietinho, é só a energia cinética que ele está transferindo para ele. A gente não está transferindo nenhum processo de transformar massa em energia, é só a energia cinética que ele está passando por fora. Beleza, professor? Obrigado. Ok, então vamos para a última parte, que deixa eu clicar aqui, que é produção e aniquilação de partículas. Agora sim, a gente vai falar de transformação de massa em energia, que é uma coisa bem bacana, e novamente aqui vai ser uma visão ainda qualitativa. Né? Então isso aqui é uma foto de uma produção de um par elétron-pósitron, a partir de radiação. Isso aqui é daquelas câmeras de bolha, né, que você consegue olhar a trajetória das partículas. Esse negócio tem um campo magnético perpendicular à superfície que a gente está olhando, e você vê que nesse ponto aqui foi produzido um par elétron-pósitron, e como eles têm cargas opostas, o pósitron tem a mesma massa do elétron, mas tem carga positiva, né, é só antipartícula, eles rodam no campo magnético em sentidos opostos. Então você vê essas duas espirais que ele vai dissipando, né, porque ele está num meio ali, e até que para alguma coisa assim. E tem umas bolinhas aqui que depois eu vou... na verdade, eu não sei se essa bolinha é o que eu acho que é, mas nesse lugar
onde o par forma, tem outras coisas que são importantes. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, isso são fenômenos observados, né? Você tem radiação que é transformada em partículas, é uma realmente transformação de energia em massa, é o contrário das bombas, né? Que transformam massa em energia. Então, você tem, então, qual que é a ideia? Né? A ideia é que você tem essa equivalência, né? Essa relação de Einstein, que é uma equivalência entre massa e energia. Então, talvez seja realmente possível converter uma coisa em outra, e de fato é. Só que esse processo de conversão tem que satisfazer as leis de conservação, né? Tem que conservar energia, tem que conservar momento, tem que conservar carga elétrica, a coisa como um todo tem que ser conservada. Então, esse exemplo que a gente viu naquela foto é a produção de um par elétron-pósitron a partir de um fóton. Então, você tem um fóton, esses fótons têm energia bem grande, que vai calcular, e ele é transformado num par elétron-pósitron. Então, você tem conservação de carga, certo? Porque o fóton tem carga zero, carga menos 1, carga mais 1, dá zero, conservação de carga total. Você tem que ter conservação de energia também, tá? Então, a energia mínima que esse fóton tem que ter para formar um par elétron-pósitron é 2m0c2, tá? m0c2 para cada energia de repouso aqui. Isso é o mínimo. Se ele tiver mais, pode ser que você crie um par e esse par já tenha uma certa energia cinética, ele já sai andando. Mas, no mínimo, você tem que produzir as massas de repouso. Então, vamos calcular quanta energia precisa para fazer um par elétron-pósitron. Então, 2m0c2, massa do elétron, que eu tinha aproximado por 10 a menos 30, né, na outra conta, 9, 10 a menos 31, velocidade da luz ao quadrado. Faz essa conta aqui, vai dar 1,64, 10 a menos 13 joules. E isso, em termos de eletronvolts, dá cerca de 1 MeV, 1 megaeletronvolts. Então, você precisa de fótons de 1 MeV, pelo menos, para conseguir formar um par eletron-pósitron, que é uma energia bastante alta. E você precisa ter conservação de momento, certo? Então, imagina que você está no referencial do par eletron-pósitron. Mesmo que... então, imagina que a energia do fóton é maior que o E mínimo, então o par pode ter uma certa energia cinética, não precisa ser zero, ele pode sair um para cada lado, mas você vai para um referencial que está no centro de massa do par. Então, você vê o elétron indo para o lado, o pósitron indo para o outro, você está bem no meio do caminho, porque eles têm a mesma massa. Então, para você vê o par com momento total zero, né? O do elétron igual a menos o do fóton. O momento do elétron igual a menos o momento do pósitron, esse referencial. Agora, antes de o par se formar, você está vendo um fóton que tem momento E sobre C, que não pode ser zero, certo? Então, não acontece conservação de momento. Você tinha antes um fóton com certo momento e, de repente, o momento total é zero. Então, sumiu o momento. Isso não pode acontecer. Então, essa observação de não conservação de momento, ela implica que o processo de criação de pares ele não pode ocorrer no vácuo. Tem que ter alguma outra coisa ali perto, em geral é um núcleo atômico, que absorve parte do momento desse fóton para que o momento total seja conservado. Então, se você tiver um fóton no vácuo, não tem como ele simplesmente sumir e gerar um par. A criação do par, ela depende da interação desse fóton com algum outro pedaço de matéria, um núcleo atômico. Então, essa interação, de alguma forma, produz o par e o núcleo absorve o momento. Tá? Então, isso é uma observação importante. Eu achava que essa bolinha aqui era um núcleo, mas eu acho que não é. Isso aqui está cheio de pontinhos, isso aqui deve ser, provavelmente, é coisa da foto. Né? Mas depois eu vou atrás dessa imagem com mais cuidado para ver se isso aqui, de fato, é algum núcleo onde
a interação foi, perto do qual a interação ocorreu, mas é provável que não. Tá? Mas, de qualquer forma, isso é um fato importante, né? Um fóton andando no vácuo, ele vai continuar um fóton, ele não vai acontecer nada com ele. Ele precisa interagir com alguma coisa para ocorrer a criação do par, e essa coisa acaba absorvendo o momento. O processo contrário também ocorre. Você pode ter um par elétron-pósitron, e na verdade isso aqui acontece com muita frequência, quando você cria um par elétron-pósitron dessa maneira, esse pósitron, muito rapidamente depois de ser criado, ele vai encontrar algum elétron no caminho, vai se aniquilar e gerar outro fóton. Tá? Ele é uma partícula instável, o pósitron. Então, quando se tem o processo inverso, que é o processo de aniquilação, você tem então aqui o par elétron-pósitron, vamos pensar que eles estão parados ali um do lado do outro, eles se aniquilam e geram fótons. Não tem como gerar um único fóton, porque se você gerar um único fóton, o fóton vai ter um certo momento e antes não tinha momento nenhum. Novamente tem uma questão de conservação de momento aqui. Então aqui o que pode acontecer é que esse par pode se aniquilar de fato sozinho, sem a presença de qualquer outra coisa, contanto que ele emita um fóton para cada lado, para conservar o momento. Então sai um fóton para cá, sai um fóton para lá, você tem conservação de momento. Então, vamos fazer essa conta aqui. Vamos supor que o par está em repouso, então você tem uma certa energia inicial, que é 2m0c2, e momento inicial 0. Então, por conservação de momento, você vai ter que criar um par de fótons com momentos iguais, em direções diferentes. Então, P1 em módulo igual a P2, ou seja, P é E sobre C, certo? Então, H1 sobre C, aqui é um C, igual a H2 sobre C, ou seja, mesmas frequências, certo? Mesmo momento, mesma energia, mesma frequência. Então, você cria um par de fótons com a mesma frequência e, por conservação de energia, a energia inicial, 2m0c2, tem que ser igual à energia total dos fótons, que é 2H. Certo? Mato 2, então vamos lá. M0c2 é meio MeV, né? Lembra que eu precisava de um MeV para criar o par, então um M0c2 só é meio mega eletronvolts. Eu vou igualar isso com Hν sobre C, ou em termos da frequência, do comprimento de onda, Hc sobre lambda. Então, se a gente calcular o lambda equivalente a isso aqui, vai dar 0,024 angstrom. Deixa eu ver aqui, que é o comprimento de onda Compton, né? Você vê que lambda é Hc sobre M0C2, se a gente voltar lá para trás, não é. H sobre M0C é uma coincidência só, né? 0,024 angstrom, deixa eu ver aqui, H sobre M0C. Não tinha notado isso quando estava preparando a aula. Não, é isso mesmo, né? Cancela um C, você passa o lambda para o lado de lá, divide por M0C2, só que vai dar H sobre M0C, que é o comprimento de onda Compton que a gente tinha visto antes. Então, olha só que curioso. Imagina que você faz o seguinte processo. Você começa com fóton com energia de 1 MeV, certo? Esse fóton produz um par elétron-pósitron. E esse par elétron-pósitron se aniquila em seguida, produzindo 2 fótons, com metade da energia, né, cada um, meio MeV cada fóton. Então, no processo total, você está convertendo a energia de um fóton em 2 fótons com metade de energia. Porque no processo de aniquilação, você tem que criar o par, não pode criar um cara só. Tá, então, novamente, esses fenômenos aqui são todos observados, né, e eles dependem, né, para você explicar isso aqui, você tem que lançar mão dessa quantização do campo eletromagnético.
Tá? Então, é isso. Tá? Então, esse aqui é o conjunto de fatos que leva, então, à necessidade de se criar uma teoria quântica. Nós vamos fazer isso aos pouquinhos. Então, na próximas aulas, nós vamos estender esse conceito de onda girando partícula para tudo. Então, toda partícula vai poder, em alguma circunstância, se comportar como se fosse uma onda, assim como essa onda eletromagnética se comporta como se fosse uma partícula. E a gente vai começar a entender essas propriedades que a gente chama de ondas de matéria, né? E depois vai formalizar mais para frente isso dentro da teoria quântica. Chega por hoje. Perguntas, por favor, fiquem à vontade. Professor, Diga lá. você poderia repetir de novo como que ocorre a interação do fóton para ele virar um pósitron e um elétron? Então, eu não posso repetir porque eu não falei, e isso é uma coisa complicada, mas o resultado dessa análise aqui é que não tem como um par ser criado no vácuo. Tá? Ele tem que ter alguma outra coisa com a qual ele interaja e o par seja criado. Então, o que a gente calcula depois, com a teoria completa, é a probabilidade de, por exemplo, um fóton encontrar uma partícula e criar um par. Então, por exemplo, você pode calcular a probabilidade de um fóton bater num elétron e, em vez de ele ser absorvido por esse elétron, por exemplo, que nem no efeito fotoelétrico, ele ter como resultado um novo par. Então, você tinha antes fóton mais elétron, depois fóton mais 2 elétrons mais um pósitron. Desculpa, o fóton sumiu. Né? Você tinha fóton mais elétron, ficou elétron mais um elétron mais um pósitron. Então, você pode calcular a probabilidade disso ocorrer, dadas as energias do fóton, dadas as condições de contorno. Mas essa é a parte complicada do processo. Né? Em que condições, de fato, isso aqui vai acontecer? Eu sei que no vácuo não dá, mas calcular quando isso pode acontecer e com que frequência, aí tem que fazer a conta e ver. Tá? Então, isso aqui a gente não consegue fazer nesse momento. Tem uma pergunta aqui do Joelson. Professor, não há conservação de momento no fóton formando o par elétron-pósitron e é preciso um núcleo. Tá. O que acontece com esse núcleo? Então, pois esse núcleo, o mínimo que vai acontecer com ele é absorver um pouco de momento. Então, ele vai sair andando um pouquinho. Ele vai absorver parte do momento e da energia desse processo. Tá? Então, a energia aqui do fóton não vai ser totalmente transformada no par. Você precisa de um pouquinho mais, né? Esse mínimo aqui, que a gente calcula, é o mínimo, né? Mas, na verdade, no processo, como parte da energia vai ser transferida para o núcleo, ele vai ganhar um pouco de energia. Essa energia tem que ser, então, maior ainda do que isso daqui. Mas é isso. Professor? Diga. O senhor pode voltar? Eu estou com uma dúvida em relação ao experimento anterior. Esse aqui do raio-x? Ou esse aqui? Isso, do raio-x. Vai no último slide antes de ir para o de positron. Esse. A gente tem que o lambda mínimo é HC dividido sobre a energia do elétron que incide, certo? Isso. Eu estava pensando, o que acontece no limite, o que significa no limite para onde a energia do elétron vai para o infinito? E no caso, a gente teria um lambda igual a zero. O que significaria a gente ter um fóton com lambda igual a zero? Não, então, vamos pensar, não, lambda zero não tem, né? Você teria um lambda muito pequeno. Você pode falar um lambda muito pequeno. Não, lambda muito pequeno significa frequência muito alta. É só isso, é uma luz de altíssima frequência que está sendo emitida, mas é só isso. Quer dizer, o espectro de radiação, ele vai, né, de zero a infinito. Né? Então, você pode ter radiação de tudo quanto é tipo de frequência. Então, se você dá uma energia muito alta,
a frequência fica muito alta. Então, você está produzindo fótons altamente energéticos, você está transferindo toda essa energia cinética do elétron, que é enorme, para o fóton. Então, ele vai ser simplesmente um fóton de altíssimas energias e altíssimas frequências. Mas é só isso. Tá? Certo. Obrigado. Nada. Mais alguma questão? Mais algum comentário? Ainda no experimento de Compton, uma coisa que eu fiquei confuso foi porque o segundo pico tinha uma intensidade maior que o primeiro. Ah, tá. Então, é que, novamente, todas essas coisas de... Por isso que essa descrição é bastante qualitativa, né? Porque num cálculo melhor, a gente, de fato, deveria calcular a intensidade desses picos. E aqui a gente não tem condições de fazer isso, porque eu só estou dizendo que quando o fóton bate num elétron, ele está com esse comprimento de onda lambda1 que é corrigido, se ele bater no núcleo, essa correção é desprezível. Mas qual que é a probabilidade do fóton interagir com o elétron ou com o núcleo? Isso a gente não consegue calcular agora. Então, a gente não consegue, com essa descrição simplificada, explicar essa diferença de altura ou de largura dos picos. Então, não dá. Então, aí realmente você precisa... Por isso que tudo isso é bastante qualitativo e precisa de uma... Isso aqui ainda não é uma teoria, né? É uma coisa assim, ainda tem esse conceito, a gente aplica esse conceito aqui, a gente explica as coisas fundamentais, mas tem um monte de outros que a gente não consegue calcular ainda. Mais alguma questão, um comentário? Ok, então. Então, eu vou dar uma corrigidinha, alguma coisinha ou outra aqui, vou colocar aquele cálculo do lambda mínimo com a quantização, para ver que o resultado bate. E eu já coloco esse material na página, então daqui uma meia hora já está tudo na página. E segunda-feira, então, a gente começa então com essa coisa de ondas de matéria e a gente vai seguindo por aí. Legal? Então, obrigado a todos aí pela audiência, por estarem participando e vejo vocês então na segunda-feira que vem, ok? Beleza, professor. Tchau, tchau. Até mais. Falou, tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Muito obrigado. Adorei a aula. Legal. Bom que vocês estão gostando aí. Falou, gente. Vou fechar aqui então o Zoom.